Senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos aos presentes que ocupem seus lugares e coloquem seus celulares em modo silencioso. Neste momento, daremos início à plenária 2, Percursos na Ciência e Tecnologia em Saúde. Convidamos para compor esta plenária a jornalista Mônica Waldvogel, que irá conduzir um talk show com 3 pesquisadoras brasileiras sobre suas trajetórias na ciência. Com a palavra, Mônica Waldvogel, que convidará e fará a apresentação das ilustres pesquisadoras. Muito boa noite, ou boa tardinha, né? Esse horário de verão engana a gente. É um prazer e uma grande honra estar aqui nessa tarde, nesse plenário, e ter essa chance de conversar com pessoas tão interessantes, a quem eu admiro tanto pelo seu trabalho. Esse painel, a ideia dele é não apenas homenagear as cientistas que teremos aqui, mas, através dessa homenagem e dessa conversa, estimular cada vez mais a pesquisa científica, o desenvolvimento da pesquisa no Brasil, especialmente nessas áreas que fazem tanta diferença na vida do nosso povo e no jeito de aperfeiçoar com tecnologias e conhecimento a prestação de serviços ao nosso público. A busca do conhecimento, o desenvolvimento da pesquisa, o compromisso com a melhora das condições, também tem grande relação com o fato de que mulheres adentraram nessa área e elas têm muito a contar sobre como é ser mulher na vida científica, o que as leva a isso, que barreiras têm de ser superadas e quando vai ser, de fato, a invasão feminina nesse campo. Quando as mulheres decidem entrar numa área, vocês sabem muito bem, elas chegam. Eu gostaria de apresentar 3 grandes cientistas que conhecemos muito bem, porque já fizeram trabalhos de grande relevância para o nosso país e a quem eu, pessoalmente, admiro tanto. Uma delas, a primeira, é a Vanessa Verlinden Mota. A Vanessa é médica, graduada pela Universidade Federal de Pernambuco, cursou a residência em pediatria pelo Instituto Materno Infantil de Pernambuco e se especializou em neurologia infantil no Instituto da Criança, na Universidade de São Paulo. E ela foi uma das primeiras médicas a identificar a relação entre a microcefalia com o vírus da Zika. Atualmente realiza um projeto de pesquisa na assistência à criança deficiente, a ACD, em Pernambuco, com o segmento neurológico das crianças portadoras da síndrome congênita do vírus Zika. Vanessa, por favor. Nossa próxima convidada é a Maria de Lourdes Souza Maia.
Ela é médica formada pela Universidade Federal da Paraíba e mestre em pesquisa clínica pela Fiocruz. É conhecida no mundo acadêmico como Lurdinha. Ela exerce um relevante trabalho na área de imunização, tendo sido coordenadora do Programa Nacional de Imunização. E atualmente é coordenadora da assessoria clínica do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos da Fiocruz. E tem forte atuação no planejamento e desenvolvimento de projetos de pesquisa da vacina contra a febre amarela. Maria de Lourdes Souza Maia, por favor. Lurdinha, ela faz questão. Lígia da Veiga Pereira, bacharel em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PhD em Genética Humana pelo Mount Sinai School of Medicine, City University of Nova York. Foi membro da delegação brasileira na Convenção Nacional contra a Clonagem Reprodutiva de Seres Humanos na ONU. Foi uma das protagonistas do debate nacional em torno da aprovação do uso de células-tronco embrionárias com finalidades científicas ocorridas no STF. Em 2004, recebeu a medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa da cidade do Rio de Janeiro e atualmente é chefe do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias da USP. Lígia da Veiga Pereira, por favor. Uma delícia estar aqui conversando com vocês. Admiro demais o trabalho e venho acompanhando à distância e é muito bom poder ouvir de vocês as histórias que levaram, digamos, a essa proeminência, essa visibilidade enorme do que foi executado. Para começar a nossa conversa, eu ia pedir que vocês, resumidamente, claro que muitos aqui nessa plateia conhecem o que vocês fizeram, porque são justamente desse ramo da pesquisa científica. Mas é tão bom quando a gente ouve da própria pessoa que realizou a pesquisa, o trabalho, a descoberta, como é que foi, ou como aconteceram os grandes insights. Dá para você contar, Vanessa, resumidamente, a sua extraordinária história? Então, eu acho que eu comecei de uma maneira diferente, na realidade. Eu trabalho com clínica, eu trabalho com paciente, e a pesquisa eu acho que caiu meio que de paraquedas, né? Então, assim, eu sou médica formada desde 93 e trabalho muito com minha formação de neuropediatria, e depois, logo que eu terminei de neuropediatria, eu entrei na ACD, que é um centro de reabilitação que trabalha muito com deficiente físico. E dentro da ACD, eu tinha um foco específico em doença rara, principalmente as doenças neuromusculares e os errinados do metabolismo. Então, eu já comecei a vida como neuropediatra, logo que eu voltei para Recife, já dentro de uma área que é diferente, né? Que quando a gente trabalha com doença rara, cada dia você se depara com um paciente diferente. E minha área sempre foi clínica, eu sempre gostei do paciente, de tratar o paciente, de investigar doenças novas, de deparar com desafios. Eu acho que o que motiva a gente, o que faz com que a gente goste da medicina, é exatamente o desafio. E aí foi quando, em 2015, começou... lógico que quem trabalha na clínica sempre tem área de pesquisa, mas dentro da clínica, não em ciência básica, e é uma coisa que a gente faz vinculado, em paralelo ao trabalho que a gente faz como clínico. E aí, em 2015, quando surgiram os casos de síndrome congênita do Zika vírus, começaram os casos de microcefalia, Pernambuco foi o primeiro local que a gente percebeu esse aumento dos casos, e é quando, na realidade, isso não é um trabalho de uma pessoa só, quando o grupo de médicos que trabalhavam com esses pacientes, né, eu fazendo parte desse grupo, a gente começou a ver que tinha alguma coisa estranha, que as coisas tinham coisas para a gente poder entender, né, chegar a um ponto de você, num dia, chegar no hospital e nascerem 3 crianças com
com microcefalia. Então, de repente, você se depara com uma coisa que, dentro de neurologia, que normalmente quem trabalha com isso é quem trabalha com epidemiologia, quem trabalha com saúde pública. Neuropediatria já é uma coisa que a gente trabalha mais com outros tipos de doença. E aí, de repente, a gente teve que, junto com outros profissionais, se organizar para poder ter esse atendimento e, ao mesmo tempo, a gente tem a obrigação de, a partir do momento que você está vendo uma doença pela primeira vez, que a gente não conhece sobre essa doença, que a gente precisa entender, até porque para tratar e para melhorar a qualidade de vida, a gente precisa entender essa doença. Então, a associação com o Zika não foi imediata. No início, a gente começou a ver o aumento de casos. Então, o que é que acontece? A gente tem microcefalia, isso já faz parte da rotina do neuropediatra, só que você vê o quê? Um caso por mês, às vezes passa 2 meses para você ver um caso de microcefalia. Eu trabalho no hospital, que é uma maternidade, e é referência, na realidade, os pacientes que tinham diagnóstico durante a gravidez terminavam sendo encaminhados para uma dessas maternidades, são 3 lá no estádio de grande porte, que são referência, e aí eu sou a única neuropediatra do estado. Eu acho que talvez aí seja a diferença. Porque, na realidade, os pacientes, primeiro, os obstetras que pegaram durante a gravidez, e aí, na realidade, o neuropediatra foi o primeiro que viu essa diferença, porque eu sou a única neuropediatra e toda segunda-feira eu passo no berçário. Então, numa semana eu vi um caso, na outra semana 2, e aí, de repente, na outra semana mais um, eu disse, não, tem alguma coisa errada. E aí, quando a gente começou a juntar as características, a primeira coisa, eu liguei para uma infectologista, que é muito amiga minha, que começou a ver o primeiro caso, que é a doutora Regina Selle, e liguei para ela, Regina, me ajuda, que a gente precisa descobrir o que é que está acontecendo, porque em infecção congênita, se a gente perde o time, a gente pode depois não saber. Óbvio que naquela época eu não sabia que viriam tantos casos, mas o meu medo era eu perder esse time e depois passar e a gente ficar sem saber o que é que aconteceu naquele período. E aí a gente montou um ambulatório, só que aí quando a gente foi ver os exames de rotina que se faz para as doenças que a gente conhece, é óbvio que estavam todos normais. A gente precisava investigar coisas novas e não o que a gente já conhecia. E aí foi quando a gente foi na Secretaria de Saúde, falou com o doutor Irã, que é ainda o secretário de Saúde do Estado, e eu disse, Irã, eu não sei, eu me lembro que eu falei com ele assim, não sei se eu estou ficando louca, mas eu tenho quase certeza que tem uma doença nova que a gente precisa investigar e eu preciso de ajuda, e eu preciso saber onde é que eu vou buscar essa ajuda. E ele fez aqui mesmo. E acionou logo a vigilância epidemiológica, e as coisas foram muito rápidas. E aí foi quando a gente começou a fazer o link. Isso já era notório, desde os primeiros casos, que as mães referiam rash, em torno de 70% delas tinham história de que tinham tido dengue. Elas diziam assim, doutora, eu tive dengue, mas fiz o exame não deu para dengue. E era um número muito grande. Então, quando a gente vai pensar, colocar o quebra-cabeça que a gente vai montando no quebra-cabeça, né? Aí, se eu tenho um quadro que está ocorrendo como epidemia, e tem racha até que prova o contrário, você tem que ir para as doenças que ocorrem como epidemia. Dengue, a gente sabe que não dá quadro exantemático. E aí, quando a gente vai pesquisar e conversar com as pessoas que trabalham com as doenças, as arboviroses, e a gente começou a ver que o grupo de neurologia já estava pesquisando alguns casos de Guillain-Barré, e estavam tentando relacionar com o surto que ocorreu no início do ano. E quando a gente voltava para trás, a história do rastro das mães, nascendo no final do ano, coincidia exatamente com isso. E foi quando a gente contactou com um grupo que trabalha lá na Fiocruz, e que já trabalha com as arboviroses, e eles já estavam tentando mostrar que existia uma doença nova, que não era dengue, porque a notificação tinha aumentado muito, e a grande parte desses casos estavam dando negativo para dengue, e já estava aquela luta para dizer, não, tem alguma coisa nova. E sabe quando você junta as peças de quebra-cabeça? E aí foi quando, numa conversa, eu me lembro que foi um domingo, eu conversei com o Dr. Carlos Brito, que trabalha, estava à frente da pesquisa, então a gente acho que passou quase 1 hora no telefone, e disse, não, tem que ter alguma relação, e foi a partir daí que surgiu essa hipótese, e a partir daí, depois, quem trabalha com ciência básica e com laboratório, é que foi mostrando o que é que isso acontecia. E aí o trabalho longo pela frente, né? Porque não é só saber que tem a relação com o Zika, mas também o que é que eu vou fazer com essas crianças que estão precisando da ajuda, e entender o que é que elas estão precisando. E foi importantíssimo, porque a partir da notícia, dessa informação, que chegou ao Brasil todo, de que aquelas crianças tinham microcefalia, porque existia, de fato, um mosquito, uma epidemia fora de controle, fez com que todo mundo começasse a lutar, e aquilo, não digo diminuísse, mas houve um combate efetivo a partir das suas conclusões. Né? Como eu não trabalho com saúde pública, neuropediatria termina trabalhando muito mais com doenças específicas, eu fiquei impressionada com a mobilização que foi, como é importante essa mobilização de especialista, de saúde pública, do governo mesmo. Então, tudo tem que ser muito rápido, porque a gente tem que pensar que aquilo que aconteceu no Nordeste podia depois ir para outro canto, e o que é que a gente... uma doença séria, porque a consequência daquela doença
é uma sequela para a vida toda, que não é só naquela criança, é na família, é no Estado, na realidade, ou seja, modificou a vida de muita gente nesse período. Foi muito emocionante, ganhou o mundo, né, no final de tudo. A Lourdinha também trabalha no campo, né, com a pesquisa. Conta para a gente qual é a sua área, como você está atuando. Eu fugi da Mônica para deixar a Lígia ali, porque eu pensei, ela vai sair da Vanessa, vai passar para a Lígia e depois chega para a Lourdinha, né? Porque Lourdinha é uma fazedora das coisas, né? Eu acho que a minha característica, e foi por isso que eu cheguei, é de enfrentar desafios. Porque você ser nordestina, mulher, e conseguir chegar onde cheguei, eu sou uma sobrevivente nordestina. E eu acho que eu trago a experiência do nordestino sofrido e que consegue superar e sobreviver, eu carreguei isso para a minha vida. Então, eu acho que o primeiro grande desafio depois da faculdade, e de ver pacientes doentes e que saía e que voltava doente, e eu não entendia, eu queria que ele não voltasse doente, e aí eu comecei a ver que era o sistema de saúde como ele é pensado, né? E quando me convidaram, em 95, para um desafio de coordenar o Programa Nacional de Imunizações, eu aceitei. Mônica e colegas, todos, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque eu aprendi a conhecer esse país. Eu aprendi a ver o que é que esse povo faz. Eu aprendi a respeitar o anônimo que faz o que os gabinetes decidem, sem saber se eles têm condições de fazer. E, a partir dali, eu comecei também a ver que a gente precisava dar um toque mais científico. Era preciso que eles entendessem o porquê é que eles estavam fazendo aquilo. E comecei a encomendar alguns cursos para essas pessoas. O Valdemar, Eliseu Valdemar, aqui da USP, foi um que me ajudou a preparar cursos para os coordenadores de imunizações. A Maria Novaes foi outra que eu encomendei estudos de custo-efetividade para decidir qual era a vacina que deveria entrar no Programa Nacional de Imunizações. Deveria entrar varicela, deveria entrar hepatite A, era meningo C, qual era? Então, essa foi a trajetória de aproximar com um conhecimento mais científico. Hoje, eu estou dentro da Fiocruz, estou dentro de Biomanguinhos, tenho uma plataforma de pesquisa clínica lá, que quando eu cheguei eram 5 pessoas, hoje somos 44. E hoje a gente faz pesquisa desde vacinas, fase 1, 2, 3, 4. A grande diferença é que a gente quer que esse produto que a Fiocruz coloca na rua, esse produto que Biomanguinhos coloca na rua, tenha a eficácia e a segurança assegurados. Então, a gente faz com os produtos nossos, e como quando eu fui apresentada se falou em febre amarela, a gente tem inúmeros estudos com a vacina de febre amarela, né? Que agora, quando a gente passou, não sei, o Maurício, que está aqui como epidemiologista, se eu disser que foi surto, ele vai dizer, não, Lourdinha, aquilo foi uma epidemia. Então, foi surto ou epidemia, eu não sei, mas eu sei que a gente produz essa vacina e tem estudos para garantir a segurança dela. Então, eu acho que a grande contribuição que a gente pode dar, e aí entra a pesquisa translacional, não é isso? A Lígia fica lá, a parafuseta lá fazendo, e a gente tem que pegar isto e ir para campo e fazer, porque isso tem que se voltar para a população brasileira. Que eu acho que, se eu quero terminar minha fala dizendo o seguinte, é que nós temos que contribuir para um país melhor. Nós temos que contribuir para diminuir a desigualdade neste país. E a ciência é o caminho para isto também.
não é somente, mas pode contribuir. E se cada um de nós aqui fizermos bem feito o nosso trabalho, pensando antes no outro do que de nós, com certeza a ciência vai estar dando uma grande contribuição ao país. Disso não há a menor dúvida. E acho que ele já pode falar também do ponto de vista, então, da pesquisa no laboratório, um outro tipo de trajetória, em que está lá na pipeta, como ele disse, menos contato, talvez, então, com a clínica. Eu sou pesquisadora básica e, enfim, a minha trajetória, eu achei que eu ia seguir uma carreira de livros e nas ciências humanas, e um dia um grande professor, ainda na escola, falou, olha, fiquem de olho na tal da engenharia genética, porque esse negócio ainda vai dar o que falar. Isso lá nos idos de 82. E aí tem essa importância de um professor, né? Como um professor pode te inspirar ou te arrepiar e te fazer fugir de alguma área. E, com isso, eu, eventualmente, cheguei na genética humana. E o que me move, o que me comove é uma curiosidade, essa curiosidade de você tentar entender como é que uma célula, a célula que nós todos já fomos, né? A junção de um óvulo e de um espermatozoide, como é que essa célula consegue dar origem a um ser humano? Como é que ela consegue se multiplicar de uma forma extremamente organizada e, de repente, algumas vão se diferenciando e vão virando neurônio, outras osso, fígado, sangue, por aí afora, até dar origem a um ser humano. Então, eu acho que essa é a pergunta mais fascinante que existe em biologia. Essa célula, quando ela dá origem a uma drosófila, ou mesmo a outros seres mais simples, é um mistério e é fascinante. E como que o nosso genoma, que é formado no momento dessa fecundação, dirige essa incrível metamorfose que é. Então, quer dizer, o que me motiva é essa curiosidade de entender a nossa biologia básica. E esses conhecimentos básicos sobre a biologia humana depois são traduzidos, eventualmente, em pesquisas aplicadas que vão, um dia, chegar na população na forma de melhoras de qualidade de vida, melhoras na saúde. Então, essa é a minha motivação. No meio desse caminho, estudando lá o desenvolvimento embrionário, de repente surgiram as células-tronco embrionárias. Primeiro, em camundongo, que são células derivadas de um embrião com 3 dias de desenvolvimento, ainda um blastocisto sem forma, e essas células, nesse momento, elas ainda não decidiram no que elas vão se diferenciar. Então, elas são células que têm um potencial incrível de especialização. E aí começou um interesse muito grande na história da terapia celular e vários grupos no país interessados em desenvolver essa promessa de você poder gerar tecidos e órgãos, quem sabe, no laboratório para transplantes, como uma forma, uma alternativa de tratamento para várias doenças. E o governo federal resolveu, então, com vontade política, investir nisso. E abriu vários editais para fomentar as pesquisas com células-tronco. Numa delas, a gente ganhou uma verba para produzir as células-tronco embrionárias humanas aqui no país. E aí a gente, eventualmente, depois de muita frustração, muito choro, muita vela, um dia a gente consegue estabelecer essas linhagens, dominar a tecnologia, transferir essa tecnologia e as células para vários grupos para fomentar as pesquisas em terapia celular no país. E o que eu acho mais importante dessa história, muito mais importante do que a linhagem brasileira de célula-tronco embrionária, é mostrar que quando há vontade política, e essa vontade política se traduz em apoio à pesquisa, os cientistas brasileiros são capazes de entregar, né? Você vê no caso da Zika, no que foi feito, no que a gente se deu conta que havia essa relação ainda epidemiológica entre o Zika e a microcefalia, houve vontade política, houve verba colocada nisso, os cientistas brasileiros se organizaram e o primeiro artigo mostrando no laboratório que o vírus da Zika infecta neurônios
humanos feitos em minicérebros derivados de células tronco, tipo das embrionárias, foi feito por cientistas brasileiros na UFRJ. Então, eu acho que isso é uma mensagem muito forte que a gente tem que dizer, que é o seguinte: a ciência brasileira e a saúde brasileira, ela vai ser tão boa quanto investirem nela. Porque recursos humanos nós temos capacidade, essa capacidade nem sempre é exercida com todo o nosso potencial, mas quando há vontade política e quando nos são dadas as condições de trabalho, a ciência brasileira é capaz de entregar, e a gente, enfim, mostrou isso com as células-tronco, mostrou isso com Zika e vai mostrar isso com o que mais nos derem as condições. Mas é interessante também que... Aplauda, porque o Ministério da Saúde esse recado para... Que há algo em comum mesmo na experiência de vocês, que é justamente esse gesto, né, que sai do lugar em que você está ali se ocupando com a pesquisa ou com a clínica e tem de se dirigir ao poder público, ao poder político, seja para conseguir o apoio, seja para levantar a bandeira da atenção, ou seja, para fazer mesmo a defesa da ciência. Foi o que Lígia enfrentou no STF, você para convencer que agentes precisam de formação melhor, e você mais ainda de que o dinheiro tinha que sair, e urgentemente, porque não dava para esperar. Então, quando a ciência tem que também se virar com uma atuação mais forte, mais consequente, o que vocês aprenderam? Quer dizer, o que vale a pena ser registrado nessa movimentação entre a pesquisa e a ação científica e a ação política eficaz? Eu acho que uma coisa fundamental é a gente saber traduzir o que a gente está fazendo. E não precisa ser todo mundo que saiba traduzir, mas a gente tenha porta-vozes que saibam explicar de uma forma muito clara para a população o que a gente está fazendo e por que isso é importante. Por que num país que tem tantas dificuldades, e a crise financeira, e o ajuste fiscal, e a previdência, não sei o quê, a gente não pode ter os cortes que a gente teve de investimento em ciência. Ciência não é gasto, ciência é investimento. Que a gente vai pagar essa conta daqui a alguns anos. Pode ser que a gente não veja isso agora, mas daqui a alguns anos a gente vai ver uma queda de produção científica, logo de inovação, de tecnologia, de desenvolvimento. Ou de dificuldade de rápida reação, como aconteceu no caso do Zika, se tiver... Sem dúvida, a gente mostrou quando é feito esse investimento, essas coisas acontecem. Então, a gente precisa conseguir comunicar isso. Eu acho que isso é fundamental para que as pessoas tomem consciência. E aí você tem que sair um pouquinho, né, de vez em quando sair lá do laboratório, do estudo da rebimboca, da parafuseta, para explicar como é que essa parafuseta vai um dia se transformar numa vacina, né, uma conclusão, num estudo, num tratamento para a história da microcefalia, por exemplo. E, então, essa coisa da comunicação eu acho muito importante. Você ia falar, Vanessa, vice? Em relação ao Zika, o que eu achei importante logo desde o início, porque se a gente não tomasse cuidado, o que é que acontecia? É impressionante como vem do mundo inteiro veio pesquisador para aqui para o Brasil. E, assim, dentro daquela fase inicial, eu disse, não, a gente está trabalhando tanto aqui que a gente tem que publicar. A gente tem que mostrar o que a gente está fazendo, porque senão vem alguém e termina fazendo e parece até que você não fez nada, né? Porque não adianta você trabalhar muito com o paciente se você não mostra o trabalho, se não mostra o resultado daquele trabalho, é como se você não tivesse feito nada. Isso não é fácil. Porque quem trabalha com a clínica, por exemplo, tem pesquisas que são basicamente dentro do laboratório, onde você tem um financiamento, depois que você tem um financiamento é que você vai em busca do que você vai fazer. Quando você vai para a área clínica, é diferente. Então, na realidade, geralmente você tem o seu trabalho e, paralelamente, você faz pesquisa. Mas, geralmente, você não tem investimento de ninguém em cima. E, na realidade, você trabalha, eu digo, a gente trabalha final de semana, de noite, e os artigos são escritos de madrugada. Só que, assim, chega uma hora que você trabalha tanto que, se você não fizer isso... Porque tem gente que faz, nossa, mas é loucura, você está trabalhando demais. Mas, assim, a gente conseguiu, em pouco tempo, mostrar que o Brasil é capaz, tanto do ponto de vista clínico, como do ponto de vista de ciência básica. Na realidade, é impressionante quando a gente compara a história do Zika com outros vírus ou com outras infecções congênitas, como, em tão pouco tempo, a gente conseguiu avançar
e mostrar trabalhos belíssimos feitos aqui, tanto da ciência básica como do ponto de vista clínico. Então, isso é que eu acho que é importante, o Brasil mostrar que a gente tem potencial, que a gente tem capacidade, os médicos que trabalham no né, na linha de frente, né, como se fala, os médicos que trabalham na linha de frente, que se mobilizaram. Lá em Recife, a gente não tem... eu acho que saúde a gente ainda tem uma deficiência muito grande. A gente teve um apoio do governo, mas um apoio em que a gente também teve que dar muito para poder que as coisas acontecessem, né? E aí, óbvio que o trabalho foi diferente em cada região do Brasil, dependendo de como foi feito. Mas a gente tinha que mostrar uma resposta, a gente tinha que escrever essa história, e essa história tem que ser escrita aqui. Porque se a gente demorasse um pouquinho, essa história ia ser escrita lá fora, por pesquisadores de fora, mas isso demanda um trabalho muito grande, porque a gente tem que trabalhar em paralelo ao trabalho que a gente faz. E aí, quando acontece isso, todo mundo vai direto lá. Cadê a vacina? Cadê a vacina? Não é? Pois então, Mônica, eu acho que dentro da experiência que estamos vivendo em realizar, em fazer acontecer lá, eu gostaria de dizer o seguinte. Foi uma frase que me deixou muito feliz. Quando nós, primeiro que a gente faz todas as nossas, todas não, mas a grande maioria das nossas pesquisas, dentro do Sistema Único de Saúde, o que já é um grande desafio. Não é um centro de pesquisa pronto, é o sistema dentro das unidades do Sistema Único de Saúde, com boas práticas clínicas, cumprindo ética, tudo. Então, esse é um grande desafio. A gente lida com o poder municipal, poder estadual, que é outro desafio que a gente tem. Mas a grande alegria foi quando um dia, numa dessas discussões, depois de uma, duas pesquisas já realizadas ali, eu verifiquei que as pessoas já não falavam de cobaia. Isso era o participante de pesquisa, cobaia. Eles entendiam o processo que eles estavam inseridos. Então, eu acho que é importante a gente empoderar qualquer um no conhecimento. Eu não posso chegar e fazer. Ele tem que entender por que é que ele está fazendo aquilo. Então, com isso, hoje, a gente consegue que, dentro de um município, estamos com 3 municípios no interior da Paraíba, Conde, Alhandra e Caporã, lá com 6 unidades. Durante 10 anos, a gente está com uma pesquisa com a vacina de febre amarela para ver a duração da imunidade, sem ter vírus por lá, não tem vacina, dano, nada. E essa população, junto com o poder público, ela hoje já consegue entender a importância do papel dela, o que é que ela está contribuindo para decisões que o poder público vai ter que tomar. Entendeu? Então, eu acredito muito que você empoderar o conhecimento, gente, é a maior riqueza que nós temos. Impedir esse conhecimento é o maior crime que existe. Você pegar uma criança e deixar numa escola em que ela não consiga pensar, ela não desenvolva seu pensamento, ela nunca poderá ter um crescimento que ela teria. A gente está negando já a ela esse conhecimento. Então, nós que estamos na lida, profissionais de saúde, não podemos replicar este mesmo conhecimento. Então, empoderar uma população que participa de pesquisa, juntar os conselhos de saúde. Todas as nossas pesquisas a gente procura o Conselhos de Saúde Distrital, do que for, a Associação de Moradores, é o Padre Jário, é o macumbeiro da área, o que for, sim. Eles têm que saber o que está acontecendo ali, né? A gente busca as sociedades de classe. Se eu estou fazendo com alfa-epoetina, a sociedade de nefrologia, se eu vou fazer o pé diabético, pega lá a endocrinologia, etc. e tal. Então, eu acho que esse envolvimento de todos, para mim, ajuda um pouco. Agora, eu quero reforçar o que você colocou, Lígia. Nós temos que ter recurso, e cortar recurso são anos de atraso
para a pesquisa neste país. O conhecimento, o crescimento, ele tem que existir. Isso a gente não pode não fazer. Eu até aproveito nesse campo aí do financiamento, evidentemente, e olhando a gente em comparação com o que tem fora e para onde precisaríamos estar investindo, qual é a sugestão que vocês fazem? Você mencionou muito bem o fato de que também corremos aqui para ter a autoria dessa descoberta científica, porque interessava, aconteceu aqui a doença, foi aqui que foi descoberta, e tinham que completar todo o processo da metodologia e tal, para dizer, isso aqui é nosso, nós somos os autores dessa descoberta. Mas em relação aos demais inúmeros problemas do país, qual a opinião de vocês seriam as áreas em que lá fora está mais adiante, nós vamos ter que correr ainda para chegar perto, e seria interessante redirecionar ou recursos ou conseguir mais para que houvesse mais progresso científico? Eu vou dizer que é na área de genética humana, na área de genoma e células-tronco, mas eu tenho conflito de oncologista, interesse. diria que era no câncer, sim. Não, uma coisa muito importante, que essa coisa que você está falando da autoria, e que eu acho, quer dizer, o nome desse evento é Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente faz muita ciência, a academia tem uma tradição muito importante de fazer uma ciência de excelência, quando a gente tem as condições e corre atrás, mas eu acho que a gente precisa investir também na academia, numa cultura de inovação e tecnologia também. Quer dizer, os nossos alunos, os nossos pós-graduandos, eles não têm nenhuma aula, eles não entram em contato nenhum com essa coisa de empreendedorismo, de tecnologia e inovação. E eu transformar acho que a descoberta científica em ferramenta. Exatamente, né? Quer dizer, você vê... fazer esse salto. A gente tem uma questão, um desafio, que é aumentar a qualidade dos nossos trabalhos científicos. Nós aumentamos muito o número de trabalhos publicados. A gente precisa aumentar a qualidade desses trabalhos, mas do ponto de vista de patentes, que é um indicador da transformação desse conhecimento básico em inovação, a gente está muito, muito atrás. Então, a gente precisa fomentar essa cultura de inovação. Mas por que, Lígia? Eu acho que é uma coisa... É por falta de cultura? É uma falta ou de porque cultura. Eu acho que a gente ainda está um pouco numa época que, ainda derrubando aquele muro de Berlim entre a academia e a iniciativa privada, quer dizer, a gente precisa ser parte da formação dos nossos cientistas, alguma noção de inovação e de empreendedorismo, para que eles tenham... Isso não quer dizer que todo mundo tem que fazer pesquisa aplicada ou translacional, nada disso, mas que o cara que está fazendo a sua pesquisa básica tenha lá algum conhecimento mínimo, ou pelo menos... Um aplicativo baixado, né? Para poder identificar no que ele está fazendo uma possibilidade de transformação em inovação, que não é ele que precisa fazer se quer dizer, sua vocação for a pesquisa básica, mas que ele saiba identificar isso e passe adiante para que a gente gere inovação no país também, não só a ciência. Você concorda, Ludinha? Então, a gente está numa era da comunicação, né, gente? Comunicação, é tablet, é internet, é isso, é aquilo outro. Mas é uma desconexão, uma desintegração que eu não entendo, entende? Há uma necessidade de se conectar. Ninguém... fazer a pesquisa básica, ter lá suas moléculas, ver o que é que pensam, mas não pode estar desconectado do mundo, das necessidades. E outra coisa, é focar, é o planejamento, é saber que vou começar e vou iniciar. E quando é que aquilo vai acontecer? A gente leva aqui anos e anos para conseguir que, de uma molécula, a gente chegue ao final de ter um estudo que possa registrar, aplicar, etc. E tal. Antigamente era 20 anos, agora talvez seja 15 ou 10. E por que isso? Falta, a meu ver, o apoio à ciência mesmo,
para que ele possa ter todo esse caminho aí. Agora, a necessidade existe, tem que se conectar. Isso que a Lígia falou, para mim, é a conexão que a gente precisa fazer. Eu só queria dizer o seguinte, a gente não pode perder a oportunidade nenhuma de contribuir com o conhecimento. Esse é um dever que todos nós que estamos aqui temos. Eu digo a vocês, quando a gente levou o estudo de febre amarela para a Paraíba, a Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Médicas, que é lá onde o curso de medicina, nunca tinha feito uma pesquisa clínica. Hoje, eles, além de serem proponentes desse estudo, eles têm a disciplina de pesquisa clínica no curso de medicina. A Unirio, lá do Rio de Janeiro, a gente já conseguiu colocar como optativa a pesquisa clínica também. Fundamos no núcleo, lá da Paraíba, do EBSE, um núcleo de pesquisa clínica. Ou seja, de que forma, ao a gente ir, a gente não faz aquilo, somos nós que vamos e fazemos. Não, somos nós todos que vamos construir. Como é que a gente faz que eles percebam a importância e a necessidade? Eu penso isso. Não, está certo. Agora, eu queria só contar uma história interessante, essa história da pesquisa básica, né? Então, tinha um grupo lá na Califórnia que estava estudando, imaginem só, o sistema imunológico das bactérias. Né? Sistema imunológico, entre aspas. Como é que as bactérias se defendem de vírus invasores e não sei o quê? Imagina, a mãe dessa pesquisadora devia ter um problema, né, de dizer o que a filha trabalha e tal. Bom, estudando essa rebimboca dessa parafuseta, essa turma acabou desenvolvendo uma ferramenta de edição de genomas, que hoje em dia já até editou um genoma humano de um embrião humano, que é o CRISPR-Cas9, que é provavelmente tema de prêmio Nobel nos próximos anos. E era uma turma que estava lá na rebimboca da parafuseta. Eles não estavam dizendo, olha, eu vou estudar o sistema imunológico da bactéria, porque daqui eu sei que vai sair essa ferramenta incrível que está revolucionando a genética em todos os campos. Mas eles têm uma cultura que eles estão atentos, e ao desvendar aquele mecanismo pelo qual a bactéria se defende do DNA invasor do vírus, eles perceberam que aquilo poderia ser adaptado e ter uma aplicação e virar uma ferramenta. Então, essa história da pesquisa básica, ela é fundamental. A gente não sabe, muitas vezes, e eu acho que, em geral, quem trabalha em pesquisa básica não sabe que produto vai sair dali, mas se a gente cria uma cultura de inovação, de tecnologia, você tem radares ligados em todo o canto, prestando atenção nos novos conhecimentos básicos e como eles podem ser, então, traduzidos em inovação. Eu só queria acrescentar, Vanessa, para você, na minha pergunta para você, porque neurologia na medicina é um estudo de ponta, quer dizer, a todo momento se sabe algo novo sobre as funções neurológicas, o cérebro, o funcionamento e tudo mais. Então, e é a sua área, né? Mas eu te pergunto, como é que você situaria a pesquisa nesse campo no Brasil? Então, o que eu ia falar é exatamente que minha experiência é diferente da delas, né? Então, neuropediatria, óbvio que tem gente que na neuropediatria trabalha com pesquisa básica também, mas quem está na clínica, eu acho que a dificuldade maior, por exemplo, vamos usar o exemplo dessa crise da epidemia do Zika vírus, dos pacientes de microcefalia. O que é que eu noto? Que falta um pouquinho de integração entre os grupos que são de pesquisa, né? Então, a gente sabe que, dentro dessa história, foram criados grupos de pesquisa para levar... uma coisa é você estudar os pacientes que foram acometidos e, a partir daí, para você entender, você tem que ir do começo. Você tem que ir para as mães que estão tendo exantema, os meninos que vão nascer, para a gente conhecer realmente. Porque o que é que a gente conhece? A gente conhece a história da doença grave, mas a gente não sabe se tem quadros mais leves, se tem pacientes assintomáticos. Isso, a pesquisa que vai mostrar para frente. Mas o que é que eu sinto falta? De apoio a quem está na linha de frente, que é importante, porque, por exemplo, para você avaliar um desenvolvimento neuropsicomotor,
para você avaliar uma evolução de uma criança que tem um quadro neurológico desse, você precisa estar dentro da clínica. Você precisa ter conhecimento de pesquisa, você tem que ter conhecimento de clínica. Você tem que estar lidando com o paciente, você tem que estar atendendo. Então, as pessoas que trabalham na linha de frente, elas são importantes também para a pesquisa, para você ter o conhecimento. E eu acho que não existe uma comunicação muito boa, terminam sendo trabalhos que são ou da área de pesquisa específico ou da área clínica. E as pessoas da área clínica têm uma dificuldade muito grande, por exemplo, para poder a gente fazer as pesquisas, para poder a gente fazer as avaliações, para fazer o segmento. Agora, eu estou especificamente no follow-up desses meninos que estão com 2 anos agora, para poder entender como foi que aconteceu nesses 2 anos. Então, eu tenho que, muitas vezes, convocar os pacientes, ligar, atender. Eu tenho que atender todos os pacientes, porque para você ter uma avaliação bem feita, você tem que ter esse acompanhamento. São pacientes que não são só de eu vou fazer um protocolo e vou acompanhar. No outro dia me liga, doutora, estou convulsionando. Então, além de você ter que estar lidando com o dia a dia, porque são pacientes graves que precisam ter o atendimento, que precisam ter seu apoio, você ainda tem que fazer a pesquisa em volta. Então, isso eu sinto falta das pessoas que trabalham com clínica e que querem também dar contribuição para a pesquisa. Elas têm que trabalhar o dobro e, assim, e além do mais, ainda tem que trabalhar para poder ter sua vida, né? Porque você não vai fazer pesquisa só e não vai ter o seu trabalho para poder você continuar a vida. Então, acho que falta um pouquinho a integração entre a área de quem está na linha de frente e a pesquisa para poder a gente conseguir ter um ganho maior. Porque aí, óbvio que vai ter uma qualidade maior se você faz a integração dos 2 setores, na realidade. Mas eu gostaria muito de saber que caminhos estão sendo abertos pela ciência mundial na área de vocês. Quer dizer, o que deve acontecer, que novidades extraordinárias, seja em descoberta ou seja em inovação, na área da neurologia, da genética, da imunologia? O que a gente pode ter resolvido em algum curto, médio prazo? A neurologia, principalmente a neurologia infantil, mudou muito. Eu acho que até quando eu comecei a minha residência de neurologia, a gente falava pouco de doenças raras, eu acho que a genética vem mudando muito, porque antigamente você fazia um diagnóstico, era assim, por exemplo, um paciente tem uma deficiência mental, é uma deficiência mental. Hoje em dia a gente sabe por que ele tem uma deficiência mental, qual é a causa, com isso eu posso aconselhar, eu posso fazer um planejamento, e uma mãe que tem um filho com um problema genético, eu posso até planejar para fazer um diagnóstico para implantação e eu não ter um filho com... Né? Hoje em dia você tem, além dos avanços no diagnóstico, se a gente tem que pensar que se eu não tenho um diagnóstico, eu não vou pensar em como é que eu vou tratar, né? Então, até do ponto de vista de medicamentos novos, quem trabalha com doença rara e quem trabalha com neurogenética especificamente, eu acho que a cada semana você tem coisa nova, né? Então, até do ponto de vista diagnóstico, a gente tem a descoberta do genoma. Hoje a gente tem um exame que, até do ponto de vista até privado, não só de pesquisa, que é o exoma, onde você... óbvio que não vai resolver tudo, porque nem tudo é genético, mas antes que você tinha uma doença genética, você tinha que sair pedindo vários exames até você chegar aquilo ali, e às vezes era uma via crucis para aquela mãe. Muitas vezes não tem tratamento, mas a mãe precisa saber, será que tem alguma coisa a mais que eu precisaria fazer? Então, baseado inicialmente o diagnóstico e agora possibilidade de tratamento. Então, doenças em que a gente nunca pensou que pudesse ter um tratamento, que pudesse modificar. A gente tem célula-tronco, eu acho que ainda está muito longe de muita coisa em relação... Passou um tempo que todo mundo falava que como se célula-tronco ia ser o boom e a solução. Mas, além de célula-tronco, a gente tem várias outras aplicações da genética em tratamento de doenças raras, em você tentar corrigir ou modificar aquele defeito. Às vezes a gente não corrige, mas a gente engana e consegue fazer, porque o DNA é como se fosse o nosso código de barra, e, às vezes, quando aquele código de barra está alterado, você produz alguma coisa errada que aí vai terminar interferindo e dando uma doença. Então, hoje, a gente já consegue modificar algumas coisas e melhorar algumas doenças. Às vezes, não cura, mas modificar a evolução daquela doença. E, se você pensar a cada ano, você tem doenças novas descobertas e tratamentos novos e que vão melhorando. Então, realmente, neuropediatria, quem estudou neuropediatria 10 anos atrás, hoje é totalmente diferente. Mudou muito. E vai continuar mudando, então. Vai só modificar vai ter mais e a cada mais dia, na realidade. Novidade. E a célula-tronco, Lígia? Eu acho que, assim, a célula-tronco, ela recebeu tanta atenção e eu acho que
houve uma expectativa tão enorme em relação a elas no começo do século XXI, né, nos anos 2000, e a gente achava que a gente ia tirar célula da medula e botar no cérebro, e uma pessoa com AVC, ou com Parkinson, ou com Alzheimer, ou ia ficar ótima, ia botar no coração, e o coração infartado ia regenerar. A gente achou que ia ser muito fácil, e logo na primeira década a gente viu que não ia ser tão fácil. E o que aconteceu, e as pessoas... Então, parou-se de falar de células-tronco, e aí pode dar essa impressão de que não aconteceu nada. Está acontecendo muita coisa, a gente voltou, a gente que eu falo, a comunidade científica, voltou para o laboratório, e, atualmente, a gente tem ensaios clínicos importantíssimos em andamento com células derivadas de células-tronco embrionárias. Então, essas células embrionárias já foram transformadas em células do sistema nervoso e estão sendo testadas em lesão de medula. Elas estão sendo testadas para a regeneração da retina, para o tratamento de diabetes, transformaram essas células em células produtoras de insulina. Então, está acontecendo muita coisa, mas a gente ainda está no ensaio clínico. E, assim, há 10 anos que eu digo que daqui a 10 anos a gente vai ver esses resultados, eu vou pedir mais 10. Mas, enfim, então, essas coisas estão andando. O que a gente está vivendo agora, que é um resultado de um investimento de mais de 30 anos, é essa revolução da terapia gênica, com esses novos medicamentos, ou não sei como é que a gente chama isso, dos CAR-T, essa capacidade que a gente tem agora de, no caso de uma leucemia, e que a pessoa não responde àquilo, você retirar as células do sangue, do sistema imunológico, modificá-las geneticamente para que elas passem a reconhecer o tumor, ou seja, fazer uma terapia gênica nessa, isso virou, e voltar, e aí essas células reconhecem. Nós estamos vivendo, colhendo agora os frutos de uma pesquisa que começou, eu fui fazer genética por causa da terapia gênica, né? Lá em 89, eu comecei a me interessar por isso, e a gente está agora com os novos produtos. Isso é uma revolução. Essa revolução vai ser cada vez mais rápida, com essa capacidade que a gente tem agora, ferramentas de modificação do genoma, de edição do genoma. E a questão do a nossa capacidade, de novo, é a tecnologia permitindo uns avanços muito rápidos, essa capacidade que a gente tem de sequenciamento de genomas. Né? O primeiro genoma humano a ser sequenciado custou $1 bilhão e levou mais de 10 anos. Hoje em dia, por $1.000, em uma semana você sequencia o seu genoma. Isso está revolucionando a forma de fazer pesquisa e a capacidade que a gente vai ter de entender o nosso genoma. Você tem projetos na Inglaterra para sequenciar 100 mil genomas de ingleses. Nos Estados Unidos tem um projeto para sequenciar 1 milhão de genomas. E para que a gente vai fazer com essa informação toda? Com isso, a gente vai conseguir começar a entender o que variantes do genoma de cada um de nós está determinando em termos da nossa saúde. Isso vai melhorar o diagnóstico preventivo, né, de doenças, o pré-sintomático, diagnóstico pré-natal, pré-implantacional, e vai melhorar também, vai nos fornecer conhecimento para o desenvolvimento de medicamentos mais eficientes, porque no que eu descubro quais são os genes envolvidos, por exemplo, na minha perda de memória, eu vou, então, fazer uma pesquisa mais inteligente, translacional, para entender como melhorar aquela via metabólica, porque agora eu sei que é ela que está envolvida nisso. Então, essa foi sempre a promessa do genoma humano, do sequenciamento do genoma humano, mas agora, com essa capacidade de sequenciamento que aumentou em ordens de grandeza, nós temos, então, as ferramentas para transformar essas promessas em realidades e avançar cada vez mais rapidamente o desenvolvimento de uma medicina de maior precisão. Lurdinha, na imunologia. Então, eu ia falar uma coisa. Aí eu olhei para ali e vi que o ministro está aqui, o Firman está aqui. Aí eu disse, ó, o ministro aí, né, gente? Está o nosso ministro aí, por favor. Aí eu disse assim, eu não vou falar, mas, ministro, eu não sou uma mulher de fugir à luta. E olhando o castelo que está aparecendo ali,
eu quero dizer o seguinte, eu fui apresentada como a pessoa que trabalha com pesquisa, com a vacina de febre amarela, falei isto aqui, etc. e tal. Isso me remete a uma questão que já é hoje uma ação do Ministério da Saúde, que é a proteção do Parque Produtor Nacional. Nós temos as PDPs, que é a parceria público-privada, que foi criado pelo Ministério, onde o produtor nacional tem a tecnologia para que ele possa ter a soberania nacional. Eu vou já terminar dizendo o seguinte, nessa crise agora de epidemia de febre amarela, se a Fiocruz não tivesse a capacidade de produção da vacina, o que seria de nós? Assistir morte? Assistir morte? Não podia. Então, a soberania nacional. E aí, como um grande desafio que eu digo a vocês, primeiro caso que a gente soube que foi um óbito pós-vacinação foi em 98 aí. O Pedro Vasconcelos está por aí, pode me ajudar. Foi em 98 por aí. E aí a gente descobre um evento adverso viscerotrópico. A gente sabe hoje que a gente pode ter uma vacina mais segura, uma vacina em planta vegetal, que provavelmente vai diminuir isso. E aí a gente está com um projeto no Ceará de ter uma fábrica para a gente desenvolver em plataforma vegetal, não só essa, como outros produtos. E isto é possível pela definição política que o Ministério da Saúde teve de proteção ao Parque Produtor Nacional, porém, trazendo também o setor privado, que é o público-privado, que são as PDPs. Então, eu quero aqui fazer um agradecimento ao Ministério da Saúde por esta política, e eu reconheço que esse é um caminho viável para manter a nossa soberania nacional. E o progresso da ciência, conduzido por pessoas tão brilhantes como vocês. Então, de parabéns. Eu aproveito, então, já que você detectou a presença do ministro da Saúde, Ricardo de Barros, que venha, por favor, aqui ao palco, assim como o secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, Márcio Firman, e a diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia, Camila Giaretta Sacchetti, para prestar uma homenagem às nossas 3 cientistas extraordinárias. Parabéns a vocês todas. Muito obrigada por terem me dado essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado bastante de todas as novidades que elas trouxeram. Muito obrigada. Agradecemos a presença da jornalista Mônica Waldvogel, das pesquisadoras convidadas Vanessa van der Linden, Maria de Lourdes Maia, Lígia da Veiga Pereira, da diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, Camille Giaretta Sacchetti, do senhor secretário Marco Firman e do ministro de Estado da Saúde, Ricardo Barros.